Vamos iniciar então, segunda rodada de apresentações. O grupo 4 vai iniciar hoje falando sobre industrialização. Confere? Confere. Beleza. Então, vamos lá, gente. Vamos aí marcar como 20 minutos de referência. Tá bom? Vamos lá. Mandei ver. Tá todo mundo vendo a tela direitinho? Eu tô vendo. Sim. Aqui ainda tá carregando, só um minuto, gente. Tá todo mundo vendo a tela? De boa? Tranquilo? Sim, estamos vendo Ok, aí. então podemos começar. Boa noite, nós somos o grupo 4 e nós vamos falar sobre indústria brasileira. Para a gente iniciar essa nossa conversa, nós vamos primeiro falar do contexto da como que a indústria ela veio. Pode passar, por favor, Bruna. Primeiro, vamos falar das fases da indústria, né? Antes de existir propriamente a indústria, o que existia? Tinha né, de meios de produção. O artesanato, primeiramente. Suas características eram que não tinham divisão de trabalho e o uso de ferramentas manuais. O que eles faziam? Você, mercador, fazia o produto e vendia diretamente para o consumidor, basicamente. Na manufatura já existia uma certa divisão do trabalho e existia as máquinas mais simples. E aí veio a indústria, né? Um grande marco para a indústria foi a Revolução Industrial. E aí isso é muito visto em história, em geografia também mas mais em história. E aí caberia um debate com a história aqui, né? Uma interdisciplinaridade, uma transversalidade, enfim. E aí na indústria, na indústria propriamente dita, teve o início de uma certa divisão do trabalho. O trabalho já tinha certos níveis, divisão em setores, né? Já tinha uma espacialização, as empresas já começavam a se preocupar onde elas se localizavam, nem a criação da máquina a vapor com a indústria com a Revolução Industrial, já existia a questão de escala e de fontes de energia. Aqui o filme, uma indicação de filme, é o filme Tempos Modernos. Então, se caso vocês queiram assistir, tá aí o QR Code para vocês escanear. O filme ele faz uma crítica, ele faz uma sátira, na verdade, a respeito da indústria, dessa divisão do trabalho, mas primordialmente do capitalismo. Pode passar, por favor? E aqui, para a gente situar vocês um pouco, eu vou falar rapidamente desses 3 tipos de indústria, porque mais à frente nós iremos mencionar, então é bom que fique claro essas diferenciações. Indústria de base são aquelas indústrias em que elas extraem recursos do ambiente, basicamente. São aquelas indústrias que produzem a matéria-prima, né? E aí, como exemplos, tá a Vale e a Petrobras. A Vale do Rio Doce, sabe? Conhecemos bastante, e a Petrobras também. E aí, indústria intermediária é aquela indústria que pega essa matéria-prima extraída e transforma em peças, que posteriormente, através das indústrias de bens de consumo, vai fazer a transformação dessas peças no produto em si. Então, o próximo passo das indústrias de bens de consumo é o consumidor. E aqui de indústria intermediária, eu citei a Sabor, que é uma empresa que produz ferramentas mecânicas, a Sodécia igualmente. Indústria de bens de consumo, a própria Ambev, que produz é uma cervejaria, e a CNH, que é uma indústria automobilística. Pode passar, por favor, Bruno. E aí, como que a indústria ela chegou no Brasil, né? E aqui nós trazemos
um texto do Celso Furtado, A Formação Econômica do Brasil. E aí ele vai citar dois fatores muito, muito importantes para poder falar da indústria, do início da indústria no Brasil. Ele vai dizer que a crise de 1929 foi um marco para a indústria, porque sabemos que o mundo ele foi quebrado, basicamente, com a crise de 29. Então, isso interferiu no Brasil. O que a crise de 29 causou no Brasil? Uma crise cafeeira. O Brasil ele já estava vindo com uma né, o café ele era a principal fonte econômica do Brasil. O Brasil exportava muito café. Então, a campanha cafeira do Brasil era muito grande. Eu trouxe até uma imagenzinha aqui da propaganda que eles faziam, né? Café do Brasil, que é uma... Aqueles, eu tive vergonha de falar para vocês. Eles espalhavam, né? Eles divulgavam o café brasileiro através dessa campanha. Então, o café era muito, muito rentável para o Brasil, a produção do café. E com a crise de 29, como os Estados Unidos eram um dos principais importadores do café brasileiro, então os Estados Unidos ele foi totalmente quebrado com a crise de 29. Então, o Brasil, e além do mais, o mundo também. Então, o Brasil ele passou a exportar menos café. Então, os excedentes de café começaram a aumentar. Então, o que aconteceu? O Brasil produzia muito café, mas não tinha para quem vender. E tem uma imagem muito interessante que eu acho que até caberia ter colocado aqui, eu peço perdão por isso, mas não sei se vocês chegaram a ver, imagens do governo queimando o café. Porque o que acontece? De acordo com o Celso Furtado, existiu um convênio chamado Convênio de Taubaté, que foi onde nesse convênio, o que eles diziam? O governo ele vai comprar o café que não está sendo vendido e daria o dinheiro para os produtores não ficarem a léu. Então, eles compravam esse café e muitas vezes eles queimavam. Daí surgiam essas imagens que são bem interessantes, teoricamente, para ser vistas. Então, com esse café, o Brasil passou a importar menos. Então, ele continuava importando as coisas que ele precisava importar. Então, esses importados ficaram mais caros. Por quê? Porque à medida que você vende menos e compra mais, alguma coisa não está balanceada. Então, esses importados ficaram mais caros. E aí começou a surgir, de acordo com o Furtado, a substituição das importações. Então, o que acontece? O Brasil começou a perceber que se ele produzisse aqui no próprio país, ele não precisava importar. Então, o que eles passaram a investir na indústria. Mas o que acontece? Eles passaram a investir na indústria de base, porque eles perceberam, não é que perceberam, eu acho que eu usei a palavra errada, perdão, mas eles começaram a investir no potencial de recursos que o Brasil oferecia, de recursos naturais. Então, eles começaram a investir em indústrias de base. Uma dessas indústrias foram a indústria, a Vale do Rio Doce, que nós conhecemos, que ela extrai o minério de ferro e tudo mais. E Petrobras também vem desse processo de investimento de indústrias de bases e indústrias intermediárias. E pode prosseguir, Bruna. Então, gente, boa noite. Primeiramente, eu peço desculpas por não ter ligado a câmera, porque como eu estou apresentando, tá dando um pequeno lagzinho. Se eu ligar a câmera, acho que eu vou acabar caindo. Mas, então, retomando o que foi falado pelo Igor, a industrialização, né, ela se tornou de maior destaque no Brasil a partir do declínio do café, por volta de 1920, por aí. E, bom, essa industrialização brasileira, ela tem como destaque a região do Sudeste, especialmente em São Paulo, né? Então, mas foi na época da industrialização do Brasil, um grande foco foi no governo de Juscelino Kubitschek, em que houve a consolidação definitiva, né, do capitalismo industrial brasileiro. Mas então, no fundo, o famoso slogan que ficou muito conhecido do governo JK, que é 50 anos em 5, ele tinha
a indústria automobilística como seu principal foco e meio que o seu produto de apresentação, que foi o que gerou esse slogan, né? Então, a indústria automobilística e toda a sua cadeia produtiva, né, de equipamentos, peças, coisas em si para veículos, elas continuaram a reforçar a concentração industrial em São Paulo. E isso ocorreu especialmente na região do ABC Paulista. E isso aconteceu de uma forma que, na década de 1970, a região metropolitana de São Paulo apresentava quase a metade do valor da produção industrial do país todo, o que dava mais ou menos 45%, assim. Bom, além de todas essas questões econômicas, era muito evidente que a concentração industrial na metrópole paulista reproduzia muitas desigualdades interregionais. E isso motivava uma intensa dinâmica migratória para São Paulo. E chegou num ponto, né, que, segundo a Fundação Saed, entre 1970 e 1980, o saldo migratório foi positivo de 2 milhões de pessoas. E, bom, como consequência dessa dinâmica, né, essa dinâmica migratória muito alta, aconteceu o que Milton Santos chamava de macrocefalia, que é a macrocefalia caracterizada pelo rápido crescimento das cidades de forma desenfreada, né, de forma desordenada, sem muita estrutura para aquilo acontecer. E isso gera uma série de problemas socioespaciais, né? Mas, bom, agora o Bernardo vai falar um pouquinho sobre como a teoria CEPAL foi um divisor de águas, que foi como o próprio Celso Furtado chamou, né? Então, gente, estão me ouvindo? Falando um pouquinho sobre a CEPAL, então, é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, é uma das 5 comissões regionais das Nações Unidas e foi estabelecida em 1948 pelo Conselho Econômico e Social da ONU, né, com sede em Santiago do Chile, e a ideia da comissão é reunir pesquisadores da América Latina para pensar e formular teorias sobre a questão econômica na região. Pode passar, por favor? Então, a gente tem que... A ideia do pensamento da CEPAL, o pensamento cepalino, era contrapor alguns postulados estabelecidos, por exemplo, na tese da monoeconomia, parte da visão de que a teoria econômica é uma coisa universal e que, portanto, não haveria necessidade de tratar a realidade dos países subdesenvolvidos de uma forma específica, como caso especial, já que para atingir o mesmo nível de desenvolvimento econômico das grandes potências capitalistas, bastaria que esses países adotassem as mesmas políticas econômicas. A CEPAL ressalta, então, a necessidade de analisar o subdesenvolvimento econômico como um fenômeno em si, né, e a partir das próprias especificidades dele, levando em conta as necessidades e características próprias das sociedades da periferia mundial, né, dos países subdesenvolvidos. Nisso, analisando a questão macroeconômica através desse paradigma centro-periferia, que também contrapunha um postulado de que as relações entre as grandes economias capitalistas e as economias periféricas era uma situação de benefício mútuo, destacando como que o centro necessitava da exploração da periferia para garantir a manutenção do seu desenvolvimento. Aí, entre os autores importantes, a gente tem o Raul Prebisch, eu acho que é o principal, o argentino, e aqui no Brasil alguns pesquisadores importantes também, como a Maria da Conceição Tavares e o próprio Celso Furtado, que já mencionaram antes. Pode passar. Então, a gente tem que, provavelmente, a grande contribuição teórica da CEPAL foi a teoria do subdesenvolvimento, que começou a ser formulada ainda com o Raul Prebisch no final da década de 40. A teoria do subdesenvolvimento estabelece que, ao contrário do que era colocado na teoria econômica universal, né, o aumento da produtividade e a assimilação de novas técnicas produtivas não conduziam à homogeneização social, uma vez que nas sociedades periféricas o progresso técnico penetra lentamente e
primeiramente também concentrado nas atividades de produção de matéria-prima para exportação. O resultado disso é que podia acontecer um crescimento econômico com concentração de renda, que podia causar uma relativa subida no nível de vida médio, em termos econômicos, mas chegaria num ponto de estagnação incapaz de gerar um real desenvolvimento. E isso foi comprovado com a experiência da industrialização substitutiva, que mostrou, né, que a concentração de renda, ao contrário do que colocavam também, não era uma fase necessária e superável da industrialização, e que seria necessário que, ou como corretivo ou como um complemento a essa industrialização substitutiva, tivesse uma reorientação para as exportações e visasse criar um sistema produtivo eficaz e dotado de relativa autonomia tecnológica. Para isso, era necessário tanto uma ação orientadora do Estado, né, baseado numa estratégia pré-definida e clara, quanto, por exemplo, a exposição dos mercados à concorrência internacional. As teorias cepalinas, a teoria cepalina, o pensamento da CEPAL teve desdobramentos aqui no Brasil, e a gente vai falar um pouco agora. Bom, gente, como o Bernardo falou, a CEPAL e as teorias cepalinas, elas tiveram bastante impacto aqui no Brasil e foram adaptadas aí para a realidade que o país tinha naquela época. E, bom, durante o governo do Café Filho, em 1955, foi criado o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que visava aí, né, fazer uma leitura, né, das teorias econômicas globais, não só, mas a gente vai focar aqui nisso. E eles, a partir desse contato com as teorias cepalinas, desenvolveram a Teoria Nacional Desenvolvimentista, que pegava aí diversos elementos da teoria cepalina e fazia algumas propostas para os governos brasileiros, para que a gente conseguisse desenvolver aí o país, né? Desenvolver economicamente o país. Bom, o Celso Furtado, como já foi falado anteriormente, ele era um membro da CEPAL e ele também contribuía com o ISEB, e ele foi um ponto de contato muito importante entre os dois órgãos. Mas outros nomes, assim, que são brasileiros e que contribuíram bastante aí para a teoria do nacional desenvolvimentismo e também para outras visões que foram desenvolvidas nesse momento, foi o Rui Mauro Marini e o Florestan Fernandes, que contribuíram bastante com a teoria da dependência, e o Josué de Castro, que desenvolveu a geografia da fome, para trazer um pouco mais aqui para o nosso campo. Pode passar. Bom, o nacional desenvolvimentismo, por sua vez, ele propunha que era importante ter esse deslocamento do eixo econômico do Brasil, do campo para a cidade, que depois vai gerar essa macrocefalia da qual a Bruna falou. E o Estado era responsável por desenvolver políticas públicas que levassem o país, que era um país dependente, ao desenvolvimento. E uma questão importante do nacional desenvolvimentismo, que é até uma crítica que o nosso grupo faz, é que ele vincula o crescimento econômico com o desenvolvimento social, como se um gerasse o outro. O que o Bernardo colocou, né, que não necessariamente vai acontecer. Bom, então, existia um domínio muito grande no Brasil das elites, principalmente das elites agrárias, né, como o Igor falou, ligadas à indústria do café, e a teoria do nacional desenvolvimentismo defendia que era necessário que se constituísse uma burguesia brasileira, que aí seria apoiada pelo Estado, incentivando aí o processo de industrialização brasileira. E essa foi a política econômica orientadora do plano de metas do governo JK, do qual a Bruna falou, dos 50 anos em 5, que priorizou principalmente aí
a indústria automobilística, que foi aí, durante vários anos, a principal indústria desenvolvida no país. E o que é importante ressaltar também é que não eram indústrias 100% nacionais. Esse plano ele se baseava prioritariamente em atração de indústrias estrangeiras para produzirem aqui com os nossos materiais, com a nossa mão de obra, mas que o grosso dos lucros, né, dessa industrialização que estava sendo desenvolvida eram lucros que iam em remessas para o exterior aí, para as matrizes dessas empresas. Pode passar, por favor. Além disso, o ISEB, ele também verificava essa questão que a Bruna trouxe da concentração que havia das indústrias, né? Num primeiro momento, as indústrias de base se concentraram muito no Rio de Janeiro, depois prioritariamente em São Paulo, que é o que a gente tem, inclusive, até hoje, e também em partes de Minas Gerais, enfim, prioritariamente no Sudeste. E aí, o governo passou a pensar que seria necessário haver algum tipo de desconcentração, porque o país tinha uma concentração de indústria e de renda, inclusive, muito grande no Sudeste, e que seria necessário expandir essa industrialização para outros espaços do nosso país, para outras regiões. E aí começaram a pensar ideias para trazer o desenvolvimento regional. Bom, nessa época já existia o BNDES e foi vinculado ao BNDES a SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, e depois a SUDAM, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que buscaram aí fortalecer o desenvolvimento regional. E aí, a SUDENE e a SUDAM, elas vão e voltam aí ao longo do tempo. A SUDAM, por exemplo, gerou o polo industrial da Zona Franca de Manaus, e a SUDENE foi mobilizada aí bastante recentemente, inclusive, os governos petistas, né? Mas já com formas diferentes das formas que eram originalmente concebidas. Acho que é um pouco disso. Pode passar. Boa noite, turma. Eu vou falar um pouco agora sobre o processo de desindustrialização no Brasil. Vou pedir desculpa por não abrir a câmera, porque eu estou pelo computador e eu estou sem webcam. Mas, então, começando, né? A ideia é que a gente apenas introduza realmente o tema aqui, porque tem a ver com a proposta da nossa avaliação, né? Então, acho que vocês vão entender ao decorrer. Mas a gente trouxe um gráfico, né, para poder evidenciar a participação da indústria no PIB ao decorrer dos anos, né? Então, a gente tem ali desde 1947, que foi quando começou, né, a fazer a colher esses dados, e até o ano de 2020, que tinha sido divulgado. E aí é possível perceber que o ano que a indústria, né, teve uma participação assim bem gritante no PIB foi no ano de 1985, cerca de 48%. E a gente vê que a partir daí tem um declínio absurdo, né? Chegando a 2020 com apenas 20,5% da participação da indústria no PIB. E também, né, a gente trouxe outro dado aqui que mostra que desde 2015, né, em 2015 a gente tinha cerca de 384 mil indústrias e caiu no final do ano, na verdade esses dados são de 2020 e tinha 348 mil, né, tendo uma redução aí de mais de 36 mil fábricas no Brasil, né, foram fechadas cerca de 17 fábricas ao dia. Então acho que dá para a gente poder ter uma noção de como esse setor aí vem sofrendo um declínio. Pode passar, por favor. E aí, esse processo, né, ele não começou ontem, ele não se deu do dia para a noite,
E tem algumas hipóteses que apontam para esse fato. Uma delas diz que, né, nos anos 80, né, como já bem evidenciado pelos colegas, né, teve uma grande participação do Estado, né, no incentivo da indústria, então tinha subsídio, se tinha ali uma série de incentivo mesmo ao capital externo, né, e à iniciativa privada. E aí, com o passar do tempo, né, como o capitalismo, né, ele é cíclico, né, e sempre vinha uma nova crise, com essas novas crises foram perdendo o poder, né, de aquisitivo de incentivo, e com o passar do tempo, o Estado não conseguiram mais financiar a indústria, ela hipertrofiou, tendo esse declínio com o passar do tempo. E é bem interessante, né, que a gente tem indústrias ali que, como os colegas falaram, do setor automobilístico, né, que já era bem tradicional aqui no Brasil, e que estão abandonando o país porque já não compensa mais produzir aqui, né, em questão mesmo de lucro, seja porque existem países que têm a mão de obra muito mais barata, né, pelas próprias condições trabalhistas, ou então pela legislação ambiental, que também favorece essa saída das indústrias do Brasil para outros países também periféricos. Agora a gente vai falar um pouco do nosso processo de avaliação e eu passo a palavra para o Edinho. Então, como que vai se dar essa avaliação dos alunos? Eles vão pesquisar o processo de desindustrialização do Brasil. E aí depois a ideia é que eles se dividem em grupos de no máximo 6 alunos e cada apresentação vai ter no máximo 6 minutos. E aí a ideia é que eles criem ali entre os grupos uma apresentação de forma criativa. Essa forma criativa não quer dizer que ele não pode usar um slide, não quer dizer que ele pode usar o quadro, não. É que ele sai desse lugar, do lugar comum, e tipo, ele diz, eu quero produzir um TikTok, eu quero produzir uma trend no Twitter, ou no Instagram, um post, um videocast, um podcast, qualquer coisa, que ele saia desse lugar comum e use a criatividade dele para falar sobre esse tema que tem afetado o nosso país, a nossa indústria, não só o nosso país, nossa indústria, né, mas o Cone Sul inteiro. E depois dessa apresentação inteira desses grupos, é que a gente vai conversar, vamos retomar alguns conceitos que foram trabalhados na aula anteriormente e vamos debater esse processo de desindustrialização, de industrialização no Brasil, sempre, e o professor sempre vai, no caso a gente, sempre vai ser mais o provocador da conversa. E é isso. Palmas virtuais aí pro grupo, pela apresentação e pelo tempo também, né? Ficaram aí quase fora da... Passaram um pouquinho aí do tempo colocado, mas foram bem objetivos. Beleza, valeu. Pessoal, alguém tem algum comentário específico para esse grupo que já queira alguma pergunta direcionada? Eu sempre me passo na frente, mas tem que ser mais gentil. Bom, se não tiver, vou lá. Pessoal, legal. Acho que aquela proposta inicial de inserir essa questão da teoria cepalina no meio, né, foi atendida e claro, né, assim, na perspectiva de uma sequência didática, não seria talvez feito tudo de uma vez só, mas pensando no todos os nossos todas as nossas condições aqui atenderam perfeitamente. Uma questão que vocês colocam no início sobre a história da industrialização, colocaram lá que os modos de produção artesanal e da manufatura
como um artesanato sem divisão do trabalho e a divisão primária na manufatura. Tem, tem alguma base de onde vocês tiraram esses conceitos? Então, esses conceitos da indústria mundial, principalmente porque tratam mais de questões, como é que eu vou dizer? Eu até mencionei, dá para fazer essa transversalidade com a história. Então, eu tirei esses conceitos de um livro didático da história que eu tenho aqui em casa. A história, ok. E Tá. foi, Não, tudo bem. foi isso. É uma pergunta mesmo. E aí, do início da industrialização no Brasil, foi do texto do Furtado. Perfeitamente. A economia política, alguns autores também da antropologia vão dizer sobre essa divisão do trabalho de forma diferente, mas só para saber que vocês foram na história, ok. Outra coisa, o grupo falou sobre uma crítica que o grupo próprio tem sobre a associação do crescimento econômico e do desenvolvimento social. Claro que não seria até desvirtuar muito o tema, fazer uma crítica no meio de uma apresentação, mas agora, nesse momento, alguém aí tem alguma... Por qual linha essa crítica veio? Bom, a gente sabe, né, que nem sempre o crescimento econômico ele está vinculado com o desenvolvimento social. Porque a gente tem hoje, por exemplo, durante a pandemia, um crescimento absurdo do número de novos milionários e bilionários, por exemplo, ao passo que a extrema pobreza aumentou de forma galopante. E aí, para trazer um exemplo de hoje, o país que é a indústria do mundo, como é a China, eles têm esse crescimento absoluto desses milionários, enquanto existe, e é por isso, inclusive, que as indústrias estão indo para o Sudeste Asiático, uma dificuldade muito grande em relação às legislações trabalhistas. E aí não é um juízo de valor, é só uma constatação de que se não existe uma distribuição dessa renda que vem do crescimento econômico, isso, na verdade, só vai gerar um aumento da desigualdade e não necessariamente um desenvolvimento social. Também, inclusive, até pelo contrário, o Celso Furtado mesmo coloca que esse crescimento o crescimento econômico, com a consideração de renda, o crescimento econômico resultando na consideração de renda, não é uma condição, por exemplo, necessariamente para alcançar um nível de homogeneização social numa sociedade teoricamente desenvolvida. Ele dá uns exemplos da Coreia do Sul e de Taiwan, até determinado momento, né? Porque hoje eu acho que já mudou bastante, mas que alcançaram um certo nível de homogeneização social, mas sem, claro, alcançar, por exemplo, o mesmo padrão de consumo por exemplo, dos Estados Unidos, e que isso não era algo necessário para se ter um desenvolvimento que teria a homogeneização social como um objetivo. Legal. Acho que é isso. E sobre a desindustrialização, que eu vi que era um tema que o grupo queria, desde o início da proposta, já queria falar, né, aprofundar e pelo próprio limite aqui nosso não deu, né, para ir muito além. Mas o que vocês pensam assim sobre as propostas da CEPAL, principalmente relacionadas à teoria do subdesenvolvimento e à desindustrialização no tempo atual? Assim, vocês pensam em alguma... Como que a teoria cepalina lê essa desindustrialização atual?
não supondo, né, que diria Celso Furtado, isso é impossível de fazer, mas como que o subdesenvolvimento hoje, né, que não é o mesmo da década de 50, não é o mesmo da década de 30, mas ainda é um subdesenvolvimento que nós estamos assistindo, né? E por como que vocês pensam aí na especulação da coisa mesmo? A desindustrialização bate na porta hoje dos países subdesenvolvidos, principalmente do Brasil, né? No momento que você achava que pudesse caminhar para o outro lado, né? E a indústria recua no momento que deveria se pensar, na verdade, no desenvolvimento natural dela, como aquela própria difusão, né, do desenvolvimento a partir de polos de desenvolvimento, enfim, polos de industrialização, desculpa. E como que seria visto essa ideia de que o desenvolvimento não é linear, né, igual vocês colocam, não é igual para todos os países. Acho que isso pode parecer bobagem hoje, né, gente, mas essa descoberta, né, trazida aí por esses autores e autores que vocês trouxeram do CEPAL e outros também que estão englobados, é algo que no momento que foi feita quebrou realmente paradigmas de pensamentos, que o progresso fosse algo que é só aplicar, né? Na realidade, isso trouxe várias consequências a níveis de desenvolvimento social quando se tentou aplicar o mesmo modelo em outros países. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: a industrialização, como que seguindo a teoria do subdesenvolvimento, essa teoria de que não há um desenvolvimento próprio para cada um, né? Como que vocês podem enxergar a desindustrialização atual do Brasil? Assim, eu enxergo que o processo de desindustrialização, e aí eu vou lá no Milton, que ele fala da globalização perversa, né? E ela ataca diretamente essa indústria, esse processo de... Ela ataca a indústria nacional, e aí fomenta essa desindustrialização. E aí é o que o próprio Celso Furtado fala em Formação Econômica do Brasil, né? Deve fortalecer a indústria nacional para o desenvolvimento econômico do país. E aí que eu acho que é onde a gente peca. Não se há o investimento da indústria nacional, o ataque da globalização perversa, e isso vem prejudicando o nosso país. Vai acabar com a desigualdade social? Não, não vai. Porém, eu acho que é um dos fatores para incentivar a economia nacional. A industrialização é fundamental para isso. O fortalecimento do trabalhador, o fortalecimento do mercado interno, tudo isso é fundamental. E eu acho que, e aí eu vou de novo no Milton, que ele fala dessa globalização, dessa perversidade da globalização que vem afetando o nosso país. E aí, isso vem afetando o nosso país e vai de encontro com o Celso Furtado, né? Que ele fala do fortalecimento da indústria nacional. E aí eu acho que a gente está em pecado nisso, nesse fortalecimento da indústria. Então, o próprio Bernardo trouxe aí o Prebisch, acho que é assim que fala o nome dele. Eu fiquei confuso. Não sei se é assim. Mas ele fala que para que um país saia da condição de dependência, é necessário que haja o desenvolvimento de uma autonomia tecnológica. E eu acho que o que aconteceu no Brasil foi exatamente que houve essa atração de indústrias estrangeiras para o país, para virem trazer as suas tecnologias e para meio que numa esperança de que a gente pudesse aprender com eles, digamos assim, enquanto não houve investimento nessa autonomia tecnológica. Uma coisa que, para trazer de novo o exemplo da China, a China fez. A China, num primeiro momento, atraiu indústrias estrangeiras, mas tinha ali uma série de regras que obrigavam essas empresas a compartilharem as suas tecnologias. Sempre tinha ali mecanismos, né, de transferência não só da força de trabalho e tal, mas principalmente da tecnologia, né, para que fosse aberta ali aquela tecnologia para que o país pudesse desenvolver outras áreas baseando-se nisso. Concordo. E vejo que para além
esse esforço intelectual, político e econômico para o desenvolvimento, né, aí é um pensamento meu, a gente vê o lugar dele, a importância dele para qualquer movimento, né? Só quero dizer o seguinte, que a industrialização do país, e aí é algo que talvez eu sugeriria enquanto professor, mas mais do que isso, crítico, também dá uma explorada no período Getúlio Vargas, nos 2 períodos dele. Qual que foi a linha de desenvolvimento que ele seguiu, e para onde que ela poderia ir, e como que ela foi sabotada. Mas eu só ia dizer o seguinte, como que o Estado está presente, o Estado, os pensadores, o planejador está presente no processo de industrialização, e que isso é um caminho muito diferente dos pioneiros ali. Pioneiros não, a Inglaterra, que teve um papel do Estado muito diferente, que foi o Estado ele foi para implantar o capitalismo, retirando, né, as amarras da monarquia, as amarras do feudalismo, para implantar o capitalismo. Então foi uma intervenção estatal para retirada do Estado de cena, para acabar com as terras comunais, para chispar os camponeses da terra e ir para a cidade. Então foi um Estado para a produção do capitalismo, né? E aqui nós vemos um Estado promovedor de algo que não tem aqui, que seria uma burguesia industrial, capitalista e aproveitando-se, né, inclusive dos benefícios de ser o centro da colonização, né, estar na metrópole nesse processo. Não é o caso. Então, o desenvolvimento da periferia, gente, ele precisa, né, de continuar seguindo um esforço intelectual de pensar nessa forma, porque o que nós estamos vendo aqui é a implantação de uma política neoliberal que, não vou dizer que sim nem que não, mas que pode ser benéfica para alguns pontos centrais do capitalismo, e o que é bom, o que é ruim, aí eu vou me abster dessa discussão, mas vou dizer, ela atinge o objetivo dela, e em outros locais ela só não atinge o objetivo, como ela causa malefícios absurdos, prejuízos sociais, econômicos absurdos. Então, a industrialização que nós assistimos é muito relacionado à neoliberalização. Essas ondas de neoliberalização que agora ela vem com novos significados. O grupo até apontou esse aumento de bilionários e milionários no mundo não é por falta de Estado, mas é um Estado sabendo disso, né? Permitindo isso conscientemente. E as consequências são gravíssimas, né? Mas eu me perdi, gente, desculpa. Eu venho uma exaustão de repente assim, de ar que é o que eu me perco. Mas eu acho que o que eu queria dizer era bem isso, assim, desse momento que a gente assiste do capital financeiro, e que o neoliberalismo está sendo implantado às duras penas pelo Estado e por quem comanda ele. Última coisa que eu queria falar é sobre o processo de avaliação que vocês propõem, uma avaliação aí coletiva, em grupo, descentralizada, legal. Mas aí, eu lembro que você ficou empolgado com a ideia de sair do pensamento linear e tudo mais. Para propor formas diferentes de avaliação, essa mudança tem que ser estruturada. Ela tem que estar, enquanto mecanismo mesmo. Eu falo isso porque se você der para o aluno, seja criativo aí. Alguns ou outros podem falar assim, opa, legal. Mas a maior parte vai falar assim, entender isso como permissividade. Permissividade também. Não precisa de fazer nada. Eu entendi. Lembra que quando você estiver ali enquanto professor, você vai ser um professor diante de alunos que têm outros professores, passaram por outros processos avaliativos, que não vão compreender de cara essas formas de avaliação. Eu trabalhei numa escola que fechou, chamada Renascense, lá em Lagoa Santa. E o que eu mais fiquei admirado lá é que todo o processo de educação construtivista era estruturada. Então ela não contava como assim, gente, vocês são livres para fazer o que quiser em termos de criatividade. Não.
os processos avaliativos dela era estruturada na questão da descentralização. Eu sei que o nosso tempo aqui com esse link vai acabar, então logo nós vamos ter que mudar para outro link, tá, gente? Aí é o mesmo da semana passada, se vocês precisarem eu reenvio lá nos grupos. Mas era assim, a prova semestral era a prova que atravessava inclusive as séries, tentando acabar com essa coisa de seriado, né? Então o pessoal do terceiro, do segundo e do primeiro ano faziam grupos entre eles ali para aí chamava de, acho que monografia. Um trabalho era só intelectual de pensar, de revisar e propor. O outro era técnico, então era de produção mesmo de coisas. Então tal grupo, aí misturando gente do terceiro, segundo, primeiro ano, tinham que ir lá produzir um sistema de saneamento básico alternativo para a escola. Então tinha que produzir, tinha que fazer. Sistemas de refrigeração também. E muitos deles, inclusive, eram para o próprio conforto deles. Como a refrigeração da sala deles, que era muito quente, batia muito sol, então eles pensaram em formas de plantas e as melhores plantas que poderiam se desenvolver de forma rápida e com pouco manutenção. Ou até outro grupo que pesquisou design de interiores para saber quais formatos de sala e como que a própria arquitetura interna ali poderia melhorar, né, o aprendizado. Enfim, só o que eu queria dizer mesmo é que tem que ser estrutural. Então, né, pensar na descentralização mesmo do conteúdo. Eu penso muito nisso. A avaliação que vocês produzem, um esforço intelectual lá para todo mundo escrever, quem lê é uma só pessoa, o professor. Isso para mim eu acho um desperdício enorme de conhecimento. Então quando você coloca uma prova aberta, você já tem uma possibilidade, né, de aumentar esse impacto. E o maior limitador nosso aqui está sendo esse link, né, que vai esperar. Vamos pro próximo lá, gente. Até mais. Tchau. Valeu. Guardando o pessoal entrar. Eu vou enviar aqui o pessoal que está aqui. Vocês acham necessário reenviar o link lá nos grupos ou tá fácil de encontrar? Do nosso grupo estava bem fácil de encontrar. Tá. Eu troquei de celular nesse meio do processo e acabei perdendo as conversas lá. Mas ok, acho que o pessoal já está entrando. Enfim, grupo, parabéns aí pela apresentação, pela formação aí inclusive essa ferramenta, gente, fica aí para os demais grupos. O Prezi é muito interessante, né? As possibilidades que ele traz. Acho que agora todo mundo entrou. E parabéns. Aí fiquem aí agora de enviar o material para eu repassar para o grupo. Sim, 4. Não, para o grupo 5. Ah, não, a gente é o 4. Vocês vão passar para o grupo 5. A gente vai mandar o grupo 5. Isso, vocês podem enviar. E a gente recebe do 3. Né? Que vai apresentar agora, exatamente. Então a gente vai avaliar esse grupo agora. Eu tava na dúvida. Isso, agora, exatamente. Grupo 3 vocês vão ser avaliados. Agora confundiu uma porque inverteu a ordem, né? Eu fiquei assim, 5, 4. Pedro, já vamos compartilhar aqui, só um minutinho só. Beleza. Então valeu, gente.
Eu que agradeço aí, gente. Valeu demais. Eu tô com o nome de Tereza aqui, mas aquele garoto. Reconheci pela voz, cara. Ai, pois é, tô com outro computador. Viajei, esqueci o carregador do computador. Pessoal, só aguarda um minuto que eu acho que a febre veio e eu vou. Já volto, tá? O grupo já tá pronto. Só um minutinho, só. Beleza. Tomei agora 2 comprimidos de cloroquina. Acho que agora vai ficar bom. Mentira. Tá com Covid, Pedro? Eita. Tô. Nossa, fiquei derrubada essa última semana também. Você pegou também? Peguei também. Nossa, abri uma exceção pra 4 pessoas e 2 das 4 que não se conheciam estavam com Covid. Nossa, gente. pesado Foda. demais. Não. Então tá, nós vamos começar. Então, nosso tema foi o espaço, a teoria dos lugares centrais, e numa leitura com foco no espaço urbano. E somos Ananda, Gara, Igor e Wesley. Aí eu só vou dar uma introdução aqui do nosso tema e o Igor vai seguir. Agora, só que eu não vou ficar vendo vocês, não vou ficar vendo ninguém. Já volto. Tá joia. Então, assim, só para introduzir o assunto, eu trouxe esses 2 parágrafos para suscitar nossa primeira compreensão do tema. Então, perdão, mas é o que eu achei o parágrafo assim bem bonitinho para colocar, assim. Então, eu abri essa sessão para fazer um slide de texto. Mas podemos dizer que uma rede urbana é um espaço hierarquizado através da influência econômica, social, política e cultural. As cidades não se distinguem apenas pela concentração de população, mas, sobretudo, pela quantidade, pela qualidade dos serviços que oferecem, como escolas, hospitais, bancos, centros culturais, centros de abastecimento e universidades. A rede urbana é o conjunto funcionalmente articulado de centros urbanos e suas interlândias, envolvendo uma complexa diferenciação entre cidades. Assim, a rede urbana é elemento relevante para a compreensão da geografia de uma região ou de um país. Através da rede urbana, distantes regiões puderam ser articuladas, criando-se as condições para uma economia mundial. Hoje, com o processo de globalização e o processo de expansão de rede urbana, se expandiu em escala planetária. E aí, um complemento, toda cidade é, do ponto de vista econômico, isso é, das atividades econômicas vistas a partir de uma perspectiva espacial, uma localidade central de nível maior ou menor, de acordo com a sua centralidade. Ou seja, de acordo com a quantidade de bens e serviços que ela oferta e que fazem com que ela atraia compradores apenas das redondezas ou de uma região inteira, ou mesmo de acordo com o nível de sofisticação do bem ou serviço do país inteiro ou até de outros países. Então, isso é só para introduzir o nosso tema, que é das localidades centrais. Agora o Igor vai pegar o fio aqui e vai falar das abordagens teóricas sobre isso. Então, gente, boa noite. Eu vou dar um contexto teórico para vocês de como chegamos a essas 2 determinações, né, que a Yara acabou de falar. O primeiro autor que nós temos é esse que vocês estão vendo aí, o von Thunen. Ele era um economista alemão. É importante vocês prestarem atenção nisso, porque essa área, embora tenha um viés bastante
geográfico, ela não teve nenhuma influência geográfica da área da geografia no início, quando ela começou a ser formulada. Ela era uma área que era estudada principalmente por economistas. Então, o primeiro modelo dele, o primeiro estudo metodológico dele se baseava nas atividades agropecuárias. E o seu estudo metodológico incorporava que a noção do espaço na atividade econômica, que é o principal objetivo de todos os teóricos que nós vamos ver aqui agora. O modelo dele se baseia no que a produção agrícola é ela que determina a composição da organização do espaço, né? E, sendo assim, cada atividade assim, graduada no nível de mais importância, de maiores gastos, ela tem que estar situada a uma distância do centro urbano. Aí, pode passar, por favor. Então, nesse esquema teórico aqui que a gente vê, nós conseguimos enxergar que a delimitação entre o que é o espaço urbano e o que é o espaço rural é bem distinto. Então, como vocês podem observar, esse círculo preto no meio corresponde ao centro urbano, e os anéis ao redor são as atividades agropecuárias que são que definem o espaço rural. Então, nesse modelo do Von Thunen, ele fez procurar procurar infligir dois questionamentos principais, que era em relação da cidade com o campo. E o primeiro é em relação aos padrões produtivos que eram estabelecidos em torno da cidade, e o segundo diz respeito aos problemas que eram gerados pela distância dos sistemas agrários da cidade, como eu disse antes. Então, voltando para a imagem de novo, o anel, vocês conseguem ver aí bem que no anel da cidade, ele está mais perto pelas atividades de horticultura, fruticultura, criação de gado, produção de leite. Por quê? A distância da cidade para essas atividades agropecuárias, segundo ele, devia ser pequena pelos produtos terem que ser consumidos em poucos dias, né? O fator da perecibilidade. E também pelos gastos que os produtores tinham com a compra de adubo, enfim. Ou seja, então, quanto maior a distância do centro urbano para o agricultor, o prejuízo era maior, porque gastava com a distância em si, e, enfim, já tinha os gastos com adubo e, enfim, todo o processo de plantação e cuidado. Então, para o desenvolvimento dessas ideias, o Von Thunen, ele, de certo modo, ele imaginou mesmo um estado isolado, que é isso aí que vocês estão vendo agora, que seria, assim, no ideal dele, era uma área finita, mas a terra seria plana, arável e de uma fertilidade que seria uniforme também. E no centro desse estado haveria uma grande cidade, que esse seria o objetivo de venda dos agricultores, né, seria para onde eles encaminhariam sua produção, e também seria o local de onde eles abasteceriam os produtos manufaturados. Pode passar, por favor. Gente, eu vou só pedir licença rapidinho, só para lembrar ao pessoal do grupo que a gente vai ter só, assim, o Pedro deu no máximo meia hora para a gente apresentar o trabalho. A gente tem muitos slides, é só para a gente passar bem rapidinho, assim, pelas ideias que eu consigo. Então, isso aí é um exemplo prático que a gente consegue enxergar na cidade de São Paulo. Vocês podem ver, enfim, pela simbologia é bem difícil, mas tem do lado um quadrinho que eu achei, e embaixo da cidade de São Paulo aqui, vocês conseguem ver a numeração da ordem, assim, das atividades, né, por anel. Então, a produção de leite, florescimento, cana-de-açúcar, onde ocorre florescimento também, café, cana-de-açúcar, só esses principais, mas que estão mais próximos, porque tem uma variedade maior. Mas é uma aplicação do modelo do Von Thunen na cidade de São Paulo. Pode passar, por favor.
O próximo autor, que também era economista e também era alemão, foi o Alfred Weber. Quem teve aula de economia, geografia econômica com Tosi, vai lembrar bem dele, porque o foco dele era nas indústrias. Então, o princípio dele era, assim, a otimização do custo-benefício em relação ao transporte. Então, bem direto mesmo, para ele, a indústria ela tinha que se instalar na medida que a relação dos custos com a matéria-prima, com o mercado consumidor e com a mão de obra fosse reduzido. Então, para ele, existia uma localização ótima, uma localização precisa. Pode passar, por favor. É isso aí que vocês estão vendo. Tem um esquema bem parecido na aula de geografia econômica, por isso que eu citei o Tosi. Assim, o principal produto, ele tinha que estar, tá vendo? Um posicionamento bem específico, onde ele está mais perto do principal produto, que gasta mais matéria com transporte e ter uma menor distância para que o gasto seja menor, enfim. E essa teoria, ela era em escala, servia assim, para escala local ou regional, né? Porque, de todo modo, os custos do transporte tinham que ser minimizados. Pode passar, por favor. E aqui nós temos o principal autor da nossa aula, que é o Kristalla, esse sim, geógrafo, alemão também. E ele se baseou bastante nesses dois últimos autores, mas principalmente nas ideias do von Thun, o primeiro que eu apresentei. Porque, assim como ele, também visou espacializar as atividades econômicas que eram características das organizações espacial da população incluída. Então, pode passar, por favor. Ele se preocupava em mostrar que a distribuição da população poderia afetar e afetava diretamente o desenvolvimento das localidades centrais, que isso a gente vai ver daqui a pouco. Ou seja, então, em áreas de população dispersa, o desenvolvimento era menor. É assim que vai caracterizar, por exemplo, o espaço rural. E já áreas onde a população está concentrada, ou seja, os meios urbanos, centro urbano, o desenvolvimento é maior. Pode passar, por favor. Enfim, o texto dele foi publicado na Alemanha, como eu disse, ele era alemão. Pode passar de novo, por favor. E, enfim, a teoria dos lugares centrais, como vocês estão enxergando aí, se dá por essa organização espacial, que é uma organização espacial da população mesmo, que ela vinha de acordo com a importância e o dinamismo das atividades econômicas, né? E com foco principal no comércio e na indústria. E a proximidade dos centros industriais e dos comerciais também tem um efeito na população que isso formaria polos que, sim, formaria uma polarização no centro urbano e uma rede entre esses polos. Como é isso aí que vocês estão vendo nessa imagem da teoria dos lugares centrais. Você pode ver que tem as vilas, são os pontos azuis, a cidade, a conurbação, o centro, ponto preto, e essas linhas pretas seriam a fronteira. Então, teria uma distribuição uniforme, como eu disse, ele visa espacializar esses polos. E, para ele, o espaço urbano, como eu disse, é o local que é densamente povoado, que tem presença de atividade econômica, atividade industrial, e existe uma hierarquia dentro desse espaço, o espaço urbano. Porém, no espaço rural, não existe uma concentração populacional. E tem uma baixa atividade econômica, não tem atrativo, que nem na cidade, ou seja, não forma uma hierarquia no espaço rural. Então,
É o ponto fundamental dessa teoria mesmo, é na formação dessa espacialização desses polos, desse modelo, né? E nesse modelo a gente consegue enxergar aí que a cidade é o local central e que ela é o controle de toda a relação. E o campo, segundo ele, seria, sim, a grosso modo mesmo, subordinado às decisões socioeconômicas e, enfim, que eram de origem do mundo urbano. Então, a relação entre o campo e a cidade, para o Kristalla, é uma relação bem assimétrica, né? E, enfim, o campo, a grosso modo mesmo que ele dizia, o campo era apenas um reflexo das decisões da cidade. Pode passar, por favor. Então, foi isso que eu disse agora há pouco, né? Que o espaço é densamente povoado, com presença de atividades comerciais, industriais, tinha uma hierarquia dentro deles baseado nisso. Já no espaço rural, isso não existe. Segundo Kristalla, então, o que a gente deixa pensar nesse aspecto é se essa divisão ainda procede, né? Pode passar, por favor. Agora tem um vídeo, ele está em espanhol, mas é de fácil entendimento, é só para fixar mesmo essa ideia do Kristalla. Ele representa bem. Bem curtinho, 2 minutos. Estudiando la organización urbana de las ciudades del sur de Alemania, Kristaller elaboró una teoría de carácter deductivo a partir de unos supuestos o hipótesis de partida. El espacio de asentamiento de las ciudades debía ser una llanura isotrópica de fertilidad uniforme. Cada ciudad sería exclusivamente un lugar central capaz de abastecer de bienes y servicios a su entorno. Las ciudades estarían organizadas de forma jerárquica, en escalones. La distribución de bienes y servicios se realizaría desde cada ciudad hacia las de nivel inferior, situadas en su área de influencia. El hinterland de cada ciudad sería proporcional a las funciones de distribución que albergara. Con estas premisas, Kristaller dedujo que las ciudades se distribuirían en el espacio geométricamente, formando hexágonos regulares, de manera que cada núcleo urbano superior estaría rodeado por 6 centros de rango inferior. Con este modelo teórico, las superficies y volúmenes de población de cada área tributaria seguirían una progresión geométrica de razón 3 de acuerdo al principio de mercado. La existencia de un sistema urbano equilibrado, integrado por ciudades de diferente tamaño y funcionalidad contrastada, bien representadas en todos los escalones jerárquicos y distribuidas regularmente por el espacio, permite una organización más eficaz de las actividades humanas en el territorio. Pode passar, por favor. Então, gente, como a gente viu no final do vídeo, né, tem todos aqueles teoremas, não é nosso objetivo de estudo, mas nem o nosso objetivo nessa aula aqui é passar aquilo. Mas essa teoria, ela teve grande impacto, influências em áreas da economia, né, geografia econômica, principalmente também, junto com a economia, desenvolvimento regional, e também teve impacto também e influência para outros autores, como aí está Jane Jacobs, influência, que talvez ela seja uma das maiores, que utilizava a teoria do Kristaller nas obras delas, né? Para quem não conhece, a Jacobs, ela é uma urbanista, ela é americana, também uma ativista política, foi responsável por várias críticas no processo de urbanização da cidade de Nova York. Você ainda tá falando?
Não tô te escutando. Eu acho que o sinal dele parece ter falhado, professor. É, né? Eu Mas fiquei, também eu falo. eu fiquei Mas na eu, dúvida se era eu, na verdade. Mas, Eu tenho que dúvida se era eu. Mas assim, a fala dele também acaba por aí, então a gente já sim, pode eu posso perfeitamente, perfeitamente. continuar. Então, né, gente? Boa noite, professor e turma. Peço perdão a câmera fechada, mas é porque o meu sinal é muito ruim. Então, se começar a falhar, eu peço que vocês me avisem também, por favor. Aqui, mano, você é daqui a pouco. Agora sou eu. Ah, tá. Eu já ia Vai falar progredir, também. depois você vai. Você Então, faz. tá bom. Só pra avisar a turma aí que o Igor disse aqui que deu um pico de luz Ah, tá. e É, ele ele tá voltando. saiu aqui. Ok. Ai, que sorte que deu sim, bem no finalzinho da parte dele. Não, gente, eu vou tentar ser sucinta, mas eu acho que pode ser que dê tempo. Ô, Pedro, mais ou menos até umas 8h35, né? Sim, pode Tá ficar tranquila, tá bom? Joia, beleza. Então, gente, agora a gente vai levar a discussão um pouquinho para outro lado, que a gente vai pegar toda essa parte teórica, assim, da compreensão do que são essas localidades centrais, que, assim, eu espero que tenha ficado claro para todo mundo, mas eu acho que um fechamento importante de dar para essa parte é que nada é tão simples assim, né, como esses teóricos sugeriram até esse momento do Kristaller ali. Enfim, as cidades não se distribuem de uma maneira tão simples, tão geométrica, assim, acho que com qualquer comparação da atividade humana, assim, com a natureza, com esses padrões geométricos, assim, elas devem ser bastante equivocadas. Então, só para a gente falar, assim, que é importante a gente compreender essa análise sobre a relação das localidades centrais compondo essa rede, mas a rede é muito mais complexa, e suas interações dependem de muitos fatores, enfim, que em cada localidade vai se manifestar de uma forma diferente. Então, acho que um fechamento importante para a gente seguir o raciocínio e seguir a discussão é essa compreensão de que as coisas se dão de maneira mais complexa. Então, agora a gente estava falando assim muito dessa rede urbana, né, a rede das localidades centrais, e a sua relação entre cidade, entre o mundo rural e o mundo urbano. Inclusive, eu acho que tem um pontinho que é importante a gente colocar também, é sobre sobre se procede isso, sabe? Sobre essa discussão entre a diferença do rural e urbano, que eu acho que a gente que está aqui na geografia já tem essa compreensão, mas para poder passar isso para a aplicação dessa aula numa turma de ensino médio, né, como é a proposta, acho que é importante deixar claro também sobre essa diferenciação cada vez menos evidente e menos clara e menos caracterizável do ambiente rural, do ambiente urbano, né, tem a industrialização do campo, enfim, vários outros fatores que são necessários se apresentar, se fosse aprofundar um pouco mais nesse assunto numa aula expositiva. Mas então, agora a gente vai chegar um pouquinho mais perto da questão da cidade mesmo. A gente estava falando muito dessa rede urbana, eu abri esses 2 parênteses aí que eu falei, né? Mas agora a gente estava falando muito sobre essa questão da rede urbana, agora a gente vai chegar o zoom um pouco mais perto, assim, da questão do meio urbano em si. Aí, só recapitulando, assim, essa questão da localidade central se refere sobretudo, uma centralidade de serviços, de circulação de capital e de infraestrutura. Então, agora, nesse momento da aula, seria proposta uma discussão entre todos os alunos que estivessem na turma e quem estivesse apresentando a aula e o professor, sobre, primeiramente, essa questão da moradia urbana, a partir dessa compreensão, assim, do que é uma localidade central, assim, né? Então, seriam suscitadas essa discussão dessa distribuição de pessoas segundo a sua renda pela malha urbana, suas formas de moradia, assentamento, enfim. Então, a proposta é isso, como a questão da moradia urbana afeta e é afetada na constituição e manutenção dos lugares centrais. Então, essa pergunta, né? Seria uma simples distribuição gradualmente homogênea de classes sociais pelo raio de alcance da localidade central? Aí pensando no centro da cidade, né? Relação entre centro e periferia. Aí, pontos para a gente poder pensar nisso. Os fatores históricos geográficos da região, se a cidade é planejada ou se é mais ou menos espontânea,
qual é a razão do surgimento da área urbana, sua constituição como uma centralidade, e aí sugerir exemplos e pedir que os alunos trouxessem exemplos também. E aí, assim, um exemplo que seria importante de colocar seria, eu acho que da cidade de Belo Horizonte, que acho que, assim, é de uma questão de, assim, fonte de conhecimentos gerais, que, assim, não peguei nenhuma referência a isso, não, mas eu acho que, assim, muita gente tem isso em mente, muita gente de Belo Horizonte tem isso em mente, que na construção da cidade de Belo Horizonte, vários trabalhadores que vieram, que migraram, né, para a região de Belo Horizonte, acabaram se assentando durante o momento de construção da cidade, acabaram se assentando nas áreas periféricas, enquanto a área central era ali construída, planejadinha, com outros fins, né? Aí é só um exemplo legal de colocar, porque a gente vai chegar um pouquinho mais perto na discussão daqui para frente, analisando um pouco da cidade de Belo Horizonte, da região metropolitana de Belo Horizonte, para ver um pouquinho sobre a moradia urbana, depois a gente vai falar um pouquinho de mobilidade urbana e pontuar também a questão ambiental da cidade. Gente, espero que não. Eu sei que tá rápido, isso é uma coisa que eu tô ciente, mas assim, espero que esteja dando para acompanhar, pelo menos. Aí tá. Aí eu trouxe esses mapas aqui, que tá só comparando assim essa distribuição de moradia das pessoas na região metropolitana segundo a renda. Então, esse mapa ele foi tirado do mapa das desigualdades de Belo Horizonte, que é um documento muito legal de acessar, foi elaborado em 2021, e talvez a letra seja muito pequenininha, mas essas manchinhas mais escuras aqui, ó, são as rendas mais altas, onde se localizam as pessoas com as rendas mais altas, e onde está mais claro é de menor renda, de mais baixa renda. Então, aqui a gente vai perceber nesse mapa e todos os da frente que virão, que essa região de Nova Lima aqui e do centro-sul de Belo Horizonte, ela é bem contrastante com o restante da região metropolitana de Belo Horizonte. Aí aqui esse mapa faz um contraste muito legal com esse próximo mapa aqui, ó. Se todo mundo está acompanhando, essas áreas aqui de maior renda, elas são exatamente o buraco dessas áreas aqui da população negra. Isso aqui é só uma informação brinde, assim, sabe? Isso não é para a gente tratar de questões raciais, mas acho que essas questões são muito indissociáveis, né? E o contraste entre esses dois mapas já diz muita coisa. Então, aqui nesse centro-sul de Belo Horizonte, o foco é esse, para a gente perceber isso. O centro-sul de Belo Horizonte e esse lugar, essa região aqui de Nova Lima, é onde está essa centralidade de pessoas de maior renda. E, gente, eu vou tentar passar mais rapidinho, perdão. Então, aqui a mesma coisa, só que com foco em Belo Horizonte. Mais uma vez o contraste aqui, ó, renda média tá mais... Vocês estão vendo meu mouse? Ou não? Sim, tá dando para acompanhar. Tá. Então, essa parte aqui, né, tá fazendo contraste bem com essa parte da população, da distribuição da população negra de Belo Horizonte, que tá aqui mais para a região Venda Nova. Enfim, lá em cima a letra tá pequenininha. Mas é isso, só um contraste legal, bem ilustrativo. Eu não vou passar por esse slide, porque ele seria só um complemento, mas do que já foi dito. Então, vou adiantar a coisa aqui. E agora passo a palavra para a Ananda. Oi, agora sou eu, né? Perdão a demora. Mas aí, dando continuidade, né, nessa linha de pensamento, a gente pode falar até um subtema, né, de localidades centrais é a mobilidade urbana. Então, assim, como que ocorre a mobilidade urbana, o que ela revela sobre essa teoria, né, dos lugares centrais, e principalmente focando nas grandes metrópoles brasileiras, assim como já foi mostrado nesses mapas, né, eu acho muito bem explicativos, até puxando um pouquinho o gancho para a questão racial, achei bem interessante. E aí, essa discussão também, né, que seria colocada em turma,
sobre quais elementos, né, compõem a mobilidade urbana, aí aquelas perguntas básicas, né, carros, motos, bicicletas, trem, a infraestrutura urbana e tudo mais, e quais são os atores responsáveis para a produção desse espaço urbano, quais são os obstáculos da atualidade que impedem um bom funcionamento, uma otimização do funcionamento das metrópoles brasileiras, né, e aí a gente tem aqui, né, que a gestão pública que é responsável por fazer esse planejamento adequado. Então, ela deveria considerar as questões principais da cidade, assim como foi dito lá atrás pelo Igor, né, a Jenny Jacobs, ela foca muito nisso, que a cidade, o planejamento tem que ser feito praticamente pela população, né, e aí, considerando, né, o grande crescimento urbano, as questões socioeconômicas e tudo mais. E, no entanto, a gente sabe que tem sempre um monopólio, né, no caso de grupos administrativos que atuam por meio de parcerias público-privadas, tem até esse debate atualmente sobre a privatização e tudo mais, por exemplo, de metrô, e tudo, não entrando, né, em mérito de lado político, mas tem esse debate, né, e a gente vê que esse monopólio acaba visando a lucratividade e acaba dando preços inacessíveis que só vão aumentando, com pouca eficiência, rotas mal planejadas, as pessoas levam muito tempo para deslocar, né, no dia a dia e tudo mais. Tem várias pesquisas atualmente que mostram quanto que a pessoa gasta, tipo assim, como se fosse anos da vida dela em transporte de ida e volta para casa, do dia a dia, de trabalho. Então, eu acho bem interessante. Aí, pode passar, por favor. Tentando agilizar um pouquinho aqui, né? Esse aqui é um mapa, né, que ele mostra isso que eu falei, né? O tempo de deslocamento do transporte público, em média de BH, 30,2 minutos, porém, na minha experiência, eu acho muito mais, mas é uma média, né? Então, para ser uma média, já está muito elevado. Pode passar, por favor. Pois é, eu vou só complementar, assim, mas o negócio mesmo é só a diferença, assim, entre o tempo de deslocamento até esse, no caso, né, até um estabelecimento de saúde de alta complexidade mais próximo, mas é só que é, assim, muito ilustrativo sobre a diferença de acesso a uma situação, a um serviço desse, assim, de emergência, né? Sim. Muito bem colocado. E aqui, continuando, né, fala sobre, quer dizer, passou isso. Os pontos de ônibus com alta frequência em dia útil, aí tem descritinho certinho no mapa, mas pode ir passando para a gente ganhar um tempinho. Aqui foi uma sugestão, né, de conteúdo, um documentário que chama Perrengue, o Desafio da Mobilidade no Brasil, de Murilo Azevedo. E aí fala aqui, né, o documentário acompanha as trajetórias diárias de 4 moradores da cidade de São Paulo e as dificuldades enfrentadas com a mobilidade urbana e o transporte público. É abordada a formação da metrópole e o papel hegemônico dos carros no planejamento e funcionamento da cidade, em detrimento de investimentos no bom funcionamento dos fluxos do transporte público. Isso eu vou abordar um pouquinho mais para frente sobre os carros, mas muito interessante esse documentário, ilustra bem o que a gente está falando aqui. Aí pode passar, por favor. E aqui é uma comparação, né, entre a mobilidade urbana, na verdade, o planejamento, né, a mobilidade acaba sendo uma consequência em países subdesenvolvidos e desenvolvidos, né. Então, em geral, a ocupação em países subdesenvolvidos é de uma forma desordenada, acelerada, e aí fala, né, por ordem de chegada, então acaba favorecendo quem chegou primeiro, geralmente quem tem melhores condições econômicas, e as pessoas escolhem moradias que favorecem elas, né, o dia a dia, o deslocamento para o trabalho, para as localidades centrais e tudo mais, então elas acabam tendo um acesso melhor, e se mantém, né, continua a planejamento desorganizado, né, e aí, em países desenvolvidos, diferente, né, desse cenário que eu falei, o planejamento organizado faz com que as pessoas de baixa renda são alocadas no centro das cidades para evitar grandes deslocamentos. Aí pode passar, por favor. Aí aqui entra aquilo que estava falando no documentário sobre os carros, né? Os carros são tidos como um símbolo do capitalismo pós-Guerra Fria. Só que o problema desse meio de transporte é que ele transporta poucas pessoas e ocupa muito mais espaço. E muitas vezes a gente vê que só 1 ou 2 pessoas no máximo que utilizam o carro, às vezes em uma casa só, cada um tem um carro, e aí vai gerando grandes congestionamentos no trânsito, né?
E uma possível solução disso seria a qualidade, né, de transportes públicos eficazes, às vezes mais transportes públicos, né, quantitativamente mesmo, mas acabam transportando muitos passageiros, ocupando menos espaço. Porém, a gente sabe que muitas vezes não funciona como deveria, né? E pode passar. Eu coloquei aqui sobre as bicicletas, que seria uma outra alternativa. O uso das bicicletas no trânsito é tido como uma das melhores alternativas, porque além de ser gratuito, ele é saudável, ele é rápido, só que é algo ainda muito distante da nossa realidade, né? Eu acho que de todas as cidades brasileiras, por questão que a gente vê mesmo no dia a dia, tipo ciclovias, ciclofaixas, não tem, ou então não são bem planejadas. Um exemplo que eu vejo na Lagoa da Pampulha, na Orla, ela é, tipo assim, ela é picada, ela não é contínua, e os carros passam em cima delas, então acaba que os ciclistas vão para o meio da pista mesmo do carro, então acaba atrapalhando tudo, e acontecem muitos acidentes, eu mesmo já vi um. Então, é falta mesmo de iniciativa da gestão pública em favor de mudar esse cenário, né, aumentar a segurança para ciclistas, favorecendo, né, que esse meio de transporte seja realmente usado. E aí, pode passar, por favor, uma relação entre a mobilidade urbana e as classes sociais. É muito interessante porque a mobilidade é um direito, mas as minorias, as pessoas mais pobres, em geral, não têm acesso à cidade, têm um acesso muito limitado e que correm mais riscos, né, de sofrer violência nas ruas. Então, a gente pode ver, né, que os fenômenos sociais, geográficos e históricos sempre influenciando aí, né, fortemente nessa organização socioespacial, território, inclusive nas relações sociais e até mesmo na qualidade de vida, né? E agora entrando um pouquinho em um outro subtema que casa muito com as localidades centrais, pode passar, por favor, são os problemas ambientais urbanos. Então, eles se intensificaram muito após a Revolução Industrial. E por quê, né? Porque ela gerou novos padrões de vida, de produção, e aí aumentou o deslocamento urbano, maiores distâncias e tudo mais. E aí teve como consequência as grandes aglomerações populacionais, né? Também por causa das migrações de campo para cidade, que as pessoas passaram aí para a cidade buscando promessas, né, de qualidade de vida e tudo mais, e levaram a essa ocupação desordenada dos centros urbanos. Aí pode passar, por favor? Ana, será que a gente já pula para avaliação? Porque a gente já passou do tempo. O que acha, Pedro? Como é que tá aí? Quanto Tem mais falta? uns 4 ou 5 slides, mas assim, bem resumido. Acho que pode fazer essa Tá, bem síntese rapidinho. assim pra gente pegar as partes finais, tá bom? Pra não ficar muito corrido no final. Viu? Aí tinha passado uma imagem que eu achei muito interessante, que eu creio que é no Rio de Janeiro, mas eu não achei referência de onde ela é, e ela fala sobre justamente que a pandemia evidenciou ainda mais os problemas de planejamento urbano nas cidades brasileiras. Pode passar, por favor. E aqui a gente pode concluir, né, que eles surgem a partir da falta de critérios, planejamento do meio físico das cidades, e aí tornam esse ambiente da cidade quase que incapaz de suportar toda a dinâmica da população. E coloquei aqui também, né, a poluição como um dos maiores problemas ambientais, pode ser atmosférica, da água, solo, coloquei lixões para ficar mais claro, né, e inclusive visual e sonora, que são poluições também. E aí elas reduzem a qualidade de vida da população. Aí pode passar. A poluição atmosférica é o principal problema ambiental urbano, então é por causa, né, do elevado número de automóveis, indústrias. Algumas consequências muito conhecidas são as ilhas de calor, quando se tem pouca vegetação e muito concreto, além da circulação constante de veículos, eleva as temperaturas de algumas regiões da cidade, e a inversão térmica, que é o ar quente junto aos poluentes, ele fica aprisionado entre duas camadas de ar frio, principalmente no inverno. E aí acaba aumentando, né, a quantidade de doenças respiratórias na população. Acaba dando um desconforto, né? Aí o próximo fala sobre as chuvas ácidas. Pode passar, por favor. E aí é algo, né, recorrente, todo mundo já sempre ouve falar, que apresenta a chuva, né, que apresenta grande presença de gases ácidos liberados na atmosfera, então ela absorve, né, e vai de volta para a cidade.
E aí, ela é uma chuva que ela tem alta capacidade de corrosão de monumentos, além de causar danos para a vegetação. E agora, pode continuar com a atividade avaliativa, por favor, Igara. Já vou só um instante. Pronto. Acho que está faltando um tópico aqui na atividade avaliativa, mas aí eu vou falar ela, porque na hora que eu editei aqui não apareceu no que já está compartilhando. E ficar um tópico de fora. Mas aí, a atividade avaliativa ela vai ser proposta como uma continuidade assim da compreensão da teoria das localidades centrais e de amarrar a compreensão sobre casos específicos, assim, né, exemplos, casos empíricos, assim, exemplos que dá para a gente analisar cada caso com aquela compreensão dos lugares em rede, né, das cidades em rede. Enfim, aí a proposta é a seguinte: a turma se divide em grupos, que imagino que sejam uns 3 ou 4 pessoas, e cada grupo vai escolher uma grande metrópole ou megalópole do mundo para poder tratar das seguintes questões. São 5 tópicos, na verdade. Um é o contexto histórico da cidade, diferenças gerais entre centro e periferia, tipos de assentamento, distribuição espacial da população segundo sua renda, então, localização de regiões mais ricas, presença de favelas, assentamentos, condomínios fechados, se tem, se não tem muito, enfim. Mobilidade e questão da mobilidade urbana, que é a condição do transporte público, características gerais de mobilidade, enfim. E outro tópico que não foi aí é a principal atividade econômica dessa megalópole, dessa metrópole, e relações que forem possíveis tecer entre essa localidade central e outras localidades centrais, como um quinto tópico aí. E aí, deve ter na turma, né, trabalhos sobre grandes metrópoles ou megalópolis, pelo menos dos 5 continentes, então pelo menos 5 grupos, para que depois dê para comparar e, enfim, ter mais perspectiva, assim. A pesquisa deverá contar com dados concretos e mapas, usando fontes confiáveis, e ao final haverá uma apresentação dos grupos e proposto um momento de discussão, isso aí em outra aula, né, e cada aluno produzirá individualmente, após a discussão, um parágrafo contendo considerações a respeito da distribuição de megalópolis no mundo a partir da percepção destas enquanto localidades centrais. É isto. Beleza. Obrigado, grupo Palmas Virtuais, para vocês. O tempo realmente ficou aí, passou bastante. Mas vamos relevar nesse momento. O grupo tinha aí um desafio de trabalhar a questão da teoria das localidades centrais e relacionar com a questão com alguns temas, né, que nós havíamos proposto para essa parte, e acho interessante que vocês conseguiram alcançar a questão das centralidades, questão da moradia e mobilidade, principalmente. A questão do meio ambiente ficou um pouco desvinculada, mas sem problemas. Assim, cara, o problema igual você colocou no começo, de colocar um parágrafo copiado, extraído, colocado no slide, isso por si só não é um problema, não, tá? Tem problemas quando isso é um recurso que é abusado, né, desse recurso. Não tem problema nenhum, depende muito de como você vai explorar. Uma dica que eu dou, e não tem nada a ver aqui com a nossa avaliação, é que nesse caso de vocês, se vocês tivessem começado com aquela figura 1, que é aquele circunferências circunscritas, né, da cidade, das atividades em volta, e dali fazer todas as definições, acho que já seria, né, super
valeria também aí como uma provocação, né, próprio de analisar a figura enquanto é dito, as definições, tá? Mas sem problemas. Eu estou perdendo um pouco aqui o fôlego para falar, mas vou tentar ser breve também. Acho que uma coisa que ficou bacana essa questão que vocês colocam é sobre a cidade constituída nessa lógica entre produção e circulação, como foi colocado ali na primeira figura que eu já falei, né? Então, a preocupação desses autores, dos autores alemães, é pensar assim como racionalizar a questão da circulação e da produção, né? E é interessante que acaba que leva ao pensamento de que a cidade é isso, nada mais do que uma resposta de uma lógica produtiva, né? E distributiva. A cidade é isso, né? É uma pergunta, acho que tem que ser feita. E a outra pergunta é: deveria ser isso? Essa é a lógica que as cidades deveriam de fato seguir. E tem outro fato também, de que a cidade ser o centro por si só também não há, quer dizer, essa crítica à cidade ser o centro, né, ela por si só não é, vamos dizer assim, não é válida, mas ela deve ser relativizada, mesmo porque a própria constituição da cidade é de centro, né? Tem um autor que provavelmente vocês já se depararam, ou ainda vão se deparar, que chama Henri Lefebvre. Ele discute muito, né, sobre a cidade. Tem um livro chamado Revolução Urbana, que eu acho que vale a pena muito depois vocês darem uma olhada, mesmo porque é um livro que acho que vale a pena assim todo ano você pegar para dar uma lida ou tentar, porque a primeira vez não vai, a segunda vai um pouco, a terceira você volta como se fosse a primeira, e aí a quarta você já dá um pulo. É um pensamento bem assim complexo, mas que vale a pena explorar. Mas enfim, tentando resumir algo que ele diz no começo desse livro, é que as cidades, enquanto ele não fala assim, né? Mas enquanto esses locais centrais, ela sempre ocupou esse local central, mas por lógicas diferentes. A primeira lógica que ele coloca lá é a lógica política, é que a cidade era, em 10 minutos para a gente terminar a aula, a cidade era a gestora do território, né? De recolher impostos, de definir as áreas agrícolas de produção. Ela já ocupava, mas tinha um caráter ali político, um caráter mais religioso também, isso porque misturava essas duas coisas. Então a gente vê a cidade de Tecnotiplan lá não sei se assim pronuncia, no México, que fazia, né, onde hoje é a cidade do México, que fazia essa gestão do Império Azteca. As cidades de Atenas, cidades que tem esse teor assim, né, religioso, que tem essa gestão do território. E que depois, num segundo momento, a lógica vai ser a comercial, então a cidade vai ser central como esse fator de trocas de bens que não necessariamente são produzidos na cidade, mas que são trocados ali. E aí vem a questão própria do feudalismo europeu, dos burgos, e também algumas cidades que se confere muito fortemente hoje no Vale do Jequitinhonha, com o poder de centralidade das feiras livres aos sábados, né? Enfim, dá para fazer várias leituras, né? Mas que depois vem outra lógica, que é industrial. E essa lógica industrial aí já vai dar outra lógica para esse poder de centralização, né? Das localidades centrais, periferia e centro. E nisso aí, todas as cidades hoje são afetadas diretamente por essa explosão da Revolução Industrial.
E só para assim dizer o gostinho que ele dá depois, né, que é o seguinte, que depois desse momento industrial pode haver uma quarta fase, que seria a fase urbana, que aí sim atingiria o urbano. E o urbano, o que é o urbano, né? Aí ele vai tentar dizer o que é o urbano. Isso eu vou deixar para vocês lerem no próprio livro dele lá, o que é o urbano. Mas aí já é vindo com o fator de produção de utopias, né? Depois você pode repetir, por favor, o nome do livro, Pedro? Agora, Revolução Urbana, do Henri Lefebvre. Eu vou depois conferir. Eu tô meio sonso, mas eu vou depois conferir lá e mando para vocês no grupo o nome do livro. Mas é um livro, como eu falei, ele é um pouco complexo, assim, ele, né, é quase um filósofo, assim. Obrigado, Bernardo. Mas enfim, outras coisas que eu queria comentar com vocês é sobre essa questão dos autores alemães, né? E não é à toa que é alemão, né? O alemão tinha, a escola alemã tem a própria noção do espaço da escola alemã de ser algo, né? O próprio me corrijam, gente, espaço isotópico, né? Que é aquele espaço sem nada, né? Aquele espaço que você só pega ali como se ele não tivesse exatamente nenhum obstáculo e consegue planejar o seu uso, a sua produção a partir desse espaço totalmente limpo, pronto para ser produzido, construído e reproduzido, né? Então é muito forte essa corrente. E o resultado é o que vocês se deparam aí, né? A quantidade de isotrópico. Obrigado, Igara. Então é uma concepção muito própria do espaço aí da escola alemã. O que mais que eu ia falar? Tá. Sobre a questão dos ciclistas, Ananda, concordo totalmente com você. Eu já tive aí uma fase bem militante da mobilidade urbana, tanto nos movimentos antitarifários como também nos movimentos de ciclismo urbano, né? E de fato são muitos obstáculos e olha só, reparem bem, hoje eu ainda sou ciclista, mas já fui mais ativista de uso cotidiano para os lugares e batalhar por isso, né? Por ciclovias e tudo mais. Vejo que a própria bicicleta tem os seus limites enquanto forma totalmente hegemônica. Eu sei que não é essa a proposta, mas ela apresenta vários problemas, também porque ainda carrega em si um tipo de transporte individual, mas isso não retira em nada a força que esse tipo de transporte, que é como diz, né, o transporte do futuro, que já foi inventado há muito tempo, é capaz de transformar a forma de uso e de contato com a cidade, né? E em vários sentidos, de reduzir inclusive a insegurança da cidade, reduzindo a velocidade da cidade, reduzindo a poluição, aumentando a índice de saúde da população. É muito comum, exatamente, e também de enfrentamento do próprio circulação e produção dos combustíveis fósseis, né? É uma afronta, na verdade. Eu não estou exagerando aqui não, mas é uma afronta à indústria dos combustíveis fósseis e também da produção automobilística, né? Que muitas vezes a discussão ambiental vai levar ali a solução de, bom, o nosso problema são os gases de efeito estufa, então nós vamos resolver isso com carros elétricos. Mas isso ainda está de muito bom agrado com as indústrias automobilísticas, com o transporte motorizado individual. E a bicicleta, nesse termo daí, é uma afronta sim, é uma forma combativa sim, uma vez que reduz parte da população desse circuito, que é muito lucrativo. Mas o que eu queria dizer é que o mais bacana disso é que é uma utopia, né? As cidades
as cidades não motorizadas, como você já colocou aí vários exemplos de cidades europeias, Amsterdã é um caso de inversão mesmo, de uma cidade que estava totalmente ocupada por veículos no seu centro, e hoje o problema lá são o trânsito de bicicletas, né? Não que isso seja um problema, mas também no próprio Brasil, se você vai em algumas cidades fugindo dos eixos metropolitanos, a bicicleta está ocupando assim fervorosamente os modos de circulação. Só que são formas invisibilizadas, mesmo porque estão fora desses eixos metropolitanos de maior atenção, não estão ocupando esses espaços centrais, né? Estão na periferia desse processo aí de divulgação, de visibilidade, e que mostram as possibilidades desse tipo de transporte, mesmo quando não incentivado. Eu morei em Montes Claros por um tempo e a bicicleta lá está presente de uma forma assim impressionante, mesmo pela falta de condição de se andar, né? As poucas condições que a cidade dá para isso, e mesmo assim o grande uso. Claro que sempre relativizando também a precariedade do transporte em massa, que também lá é um grande problema, né? Mas de toda forma é um transporte autônomo, né? Enfim, gente, nós temos aí 1 minuto só para finalizar a aula. Quero agradecer aos grupos por essas apresentações. Eu gostaria de explorar mais assim todas as apresentações, tudo que foi aqui colocado, discutindo mais esse processo. Sim, a avaliação. Eu vou deixar para avaliação, depois eu mando para vocês o que eu achei da avaliação, tá? Deixa eu ver se vale a pena mesmo. Mas aí a gente fica na próxima semana. Sim, a única discussão que eu ia falar em vez de falar só de Megalópolis, falar sobre sobre as cidades globais. A própria definição de cidades globais fala muito sobre essas localidades centrais. Por exemplo, a presença de bolsa, aeroportos internacionais, conexão de internet, número de bilionários. Então, a própria cidade global é a cidade central do mundo. E esse mundo virtual, ele ali tem a possibilidade de ser um espaço isotrópico, né? Obrigada, Pedro. Deu uma clareada até no que eu estava pensando ultimamente nisso. Ótimo, beleza, vou trocar lá. E aí, Pedro? Nós temos 30 segundos para falar. Então tá, eu te falo pelo WhatsApp. Tá, gente, desculpa demais dessa precariedade aqui da nossa conexão. A gente que perde tempo corrido. Gente, valeu demais. Até a próxima, hein? Tchau, tchau. Até boa noite. Boa noite.